Bom, gente, esse é o 14º vídeo sobre o calendário do futebol brasileiro. E no 14º vídeo sobre o calendário do futebol brasileiro, nós vamos falar sobre campeonatos estaduais, né? Então, como é que podem ser os campeonatos estaduais? Eu dizia para vocês em oportunidades anteriores que a gente podia utilizar as datas FIFA para fazer os campeonatos estaduais. Então, raciocina aqui comigo. São 3 datas FIFA em setembro, né? Um domingo e 2 quartas-feiras. 3 datas FIFA em outubro, um domingo e 2 quartas-feiras. 3 datas FIFA em novembro, um domingo e 2 quartas-feiras. E 3 datas FIFA em março, um domingo e 2 quartas-feiras. Então aí a gente já tem 12 datas possíveis, né? Mas acontece que, pegando as quartas-feiras que não tem datas FIFA, que são 35 quartas-feiras ao todo, né? Você só preenche 32, né? Que são 12 pela Copa do Brasil, 10 pela Copa Sul-Americana e 10 pela Copa Libertadores da América. Então ficam faltando 3, né? Lá no final da temporada. Então essas 3 também poderiam ser usadas para campeonatos estaduais. Então, resumindo, 12 datas FIFA e 3 quartas-feiras no final da temporada, 15 datas. Em 15 datas você joga os campeonatos estaduais. Aí você pergunta, tá bom, mas qual é o formato? O formato é o seguinte, gente, as federações estaduais elas decidem quantas divisões vai ter, quantos clubes vai ter por divisão, qual é o formato de cada divisão. E elas têm toda a liberdade, toda a flexibilidade para fazer isso, desde que elas garantam 5 jogos para cada clube, tá? Pelo menos 5 jogos para cada clube. Eu vou explicar por que desses 5 jogos no vídeo mais à frente, tá? Mas aí eu tenho sugestões. Por exemplo, se tem 6 clubes, né? Determinada divisão de um campeonato estadual tem 6 clubes, né? É o caso, por exemplo, de Rondônia. Você pode fazer assim. Primeiro turno, os 6 clubes jogam entre si, né? Os 2 melhores decidem o turno em um jogo, né? Retorno, os 6 clubes jogam de novo entre si, mando de campo invertido, e os 2 melhores decidem o retorno. Se o mesmo clube ganhou o turno e ganhou o retorno, ele é campeão. Mas se não, se há vencedores diferentes em cada turno, então você tem 3 jogos para decidir o título, né? Olha aí, o primeiro turno foram 6 rodadas, o segundo turno foram 6 rodadas, 12, né? E mais 3 jogos para decidir o título, 15. Exatamente as 15 datas, né? Se forem 8 clubes, você coloca... Primeira divisão, os 8 clubes jogam entre si, tem o campeão do turno, né? Primeiro turno, né? Segundo turno, os 8 clubes jogam entre si, mandato de campo invertido, né? Tem o campeão do retorno. Se o campeão do turno e do retorno forem o mesmo clube, né? Então acabou, é campeão. Se não, se forem clubes diferentes, eles decidem o título em um jogo, né? Então, tem 7 rodadas no turno, 7 no retorno e mais uma da final. 15 datas, né? Ou você pode ter 10 clubes, né? Se forem 10 clubes, você faz os 10 jogarem em turno único e classificarem os 4 primeiros, né? Aí esses 4 primeiros, o primeiro joga contra o quarto e o segundo contra o terceiro, em 3 jogos, né? E os 2 isso é a semifinal, né? E os vencedores fazem a final em 3 jogos também. Então, 9 datas na fase classificatória, 3 da semifinal e 3 da final. 15 datas, né? Se você tem 12 clubes, né? Os 12 clubes jogam entre si em turno único, né? Numa fase classificatória, classificam os 4 primeiros, né? Aí nas semifinais, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, né? 2 jogos, né? Então, aí você tem 2 finalistas. E os 2 finalistas decidem o título em 2 jogos, né? Então você tem aí 11 rodadas da fase classificatória, 2 da semifinal e 2 da final. 15 rodadas, 15 datas, né? 14 clubes, né?
uma fase classificatória, os 14 clubes jogam entre si em turno único, né? Classificam os 4 melhores, né? Aí o primeiro joga contra o quarto na semifinal e o segundo contra o terceiro. Um jogo só de semifinal, né? Aí os dois que passarem fazem a final em um jogo só também. Então, fase classificatória, 13 datas, né? Mais uma da semifinal 14, mais uma da final 15, né? E 16 clubes, né? Se optar por 16 clubes, os 16 clubes jogam entre si em turno único e não tem finais. É campeão quem fizer o maior número de pontos corridos, né? Então são uma fase só, mas com 15 datas, né? Então estão aí sugestões de como os campeonatos estaduais podem ser feitos, né? O ponto importante é, sendo realizados em datas FIFA, eles não incomodam a temporada regular, né? E sendo jogados também em 3 últimas quartas-feiras que não teriam jogos mesmo, né? Também não incomodam a temporada regular. É uma maneira viável de você ter campeonatos estaduais sem eles interferirem nas datas principais. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, sou especialista em calendário do futebol brasileiro, autor de vários livros, de vários textos a respeito, concedi também várias entrevistas em várias mídias sobre o assunto. E se você gostou, você curte aí, dá o seu like, você compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificações. Obrigado por ter assistido.